Ser pioneiro a ponto de te reconhecerem como referência na área de atuação é o desejo de muitos profissionais, não é mesmo? E o nosso personagem do 60 é Mais de hoje é destaque na notícia online. O jornalista e empresário Walter Santos sempre acreditou que a tecnologia iria potencializar a disseminação da informação. Por isso, deixou bons empregos para investir em um portal para impulsionar a notícia que só seria dada no dia seguinte nos jornais impressos. Em 1998, criou o primeiro site de notícias da região, o WS.com. A gente vai ter um excelente bate-papo sobre jornalismo profissional e as novas tecnologias com um filho do bairro da Torre e amante do Centro Histórico de João Pessoa. É o programa 60 e Mais, que está apenas começando. Gente, a conversa hoje vai ser boa, viu? Pelo menos para mim, porque é sobre jornalismo profissional com Walter Santos, que é jornalista, empresário local, tem muita experiência para contar e ao longo dos seus 67 anos ainda tem muita coisa para viver, inclusive experiência internacional recente que ele vai contar também para a gente. Walter, muito obrigada por receber aqui a nossa equipe na sua casa e eu queria começar pelo começo, né? Lá em 1998, quando você viu que de fato a internet, a tecnologia poderia influenciar na comunicação, né? Na forma de disseminar essas notícias, né? O que é que te fez então deixar tantos bons empregos para apostar no site que é o WS.com que temos até hoje? Olha só, eu sempre fui uma pessoa inquieta, muito movida à inovação. Só que em 1998 nós não tínhamos a dimensão que hoje a internet e as redes sociais impulsionaram o mercado, o ecossistema digital. À época, a internet ainda era discada, era com um barulho danado e era difícil a gente acessar a internet. Eu quero dizer que não foi um caminho fácil, porque tudo que é inovador gera impactos. Por exemplo, quando a WS.com começou a repercutir, eu senti que havia uma espécie de boicote dos veículos de comunicação. E aí, como ninguém não me internou lá no começo, 6 anos depois, eu contratei uma pesquisa de um grande estatístico que está hoje aposentado, chamado Paulo Nakamura, da Universidade Federal da Paraíba. Ele fez uma pesquisa e identificou que havia espaço para uma revista Nordeste. E aí eu resolvi assumir esse desafio, que aliás eu tenho aqui as primeiras imersões quando eu fiz essa capa, essa revista em Copacabana, porque eu tinha receio de que, fazendo aqui em João Pessoa, as pessoas iriam, de certa forma, me criar dificuldades, boicotes. Isso já diante do WS.com, né? Que já tinha passado anos antes, né? A revista Nordeste já veio depois. Então, com essa experiência, resolveu fazer fora. Resolvi fazer em Copacabana. Ainda hoje eu dialogo com o publicitário, que é Carlos, filho de um amigo meu. E aí, à época, em 2006, a gente tinha a primeira versão, tinha press. E aí eu estava na casa de Jarbas Maris, que é um amigo cantor, compositor, e aí ele estava com o Marcelo, que é publicitário. Ele disse: mas Walter, esse Nordeste não tem nada a ver com essa americanização. Tira aí, rapaz. Aí eu excluí. E essa é a primeira capa da revista Nordeste em 2006. Ou seja, nós estamos há 18 anos fazendo a leitura do Brasil
pela ótica e defesa dos 9 estados nordestinos. O nosso foco ele é bem claro, fazer a leitura do Brasil e do mundo, mas pelo viés do que significam os 9 estados. Por que isso? Porque ao longo, desde a civilização brasileira, desde os primeiros tempos, a mídia que ela se instalou no Rio e em São Paulo, e depois se estendeu a Brasília, ela sempre foi conduzida por nordestinos. Muitos dos talentosos nomes da mídia brasileira são de origem nordestina, mas, ao longo do tempo, essa mídia ela sempre fez um recorte sobre os 9 estados, de certa forma, com preconceitos. E nós aprendemos, com a globalização, que é possível você fazer conteúdos de qualidade onde quer que você esteja. Alguns anos atrás, eu contratei uma equipe de consultores para saber se havia condições de termos uma revista no Nordeste. E essa consultoria chegou para mim, depois de um tempo, e disse que não tinha viabilidade econômica. Olha aí, Antônio, ele está com a revista e está fazendo um produto de qualidade. Trocando em miúdos, isso significa ousadia, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, em pleno século XXI, por incrível que pareça, o meu maior obstáculo que enfrento mercadologicamente é o preconceito. Porque eu vou a São Paulo com alguma frequência, eu vou a Brasília, e as pessoas ficam, vocês fazem isso como que fosse algo impossível. Então, esse preconceito, ao longo desse tempo, eu consigo estar como alguém que significa simplesmente um tuaregue, alguém que aprendeu a conduzir-se, a caminhar no deserto. E olha só, a revista é Nordeste, mas ela ganhou o mundo, viu? E recentemente esteve na China. Então essa história a gente vai contar daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já. E estamos de volta agora para entender como é que chegou esse convite, Walter, para você ir para a China, levando a revista Nordeste. 2 veículos brasileiros só foram para esse evento e daqui do Nordeste só a nossa revista. Conta para a gente. Olha, a Xinhua é a agência de notícias da China, Xinhua. Eu, de repente, via e-mail, eu sou abordado perguntando se me dispunha a participar da 6ª Cúpula Global de Mídia em Urumqi, na China. Bom, eu disse que topava. E para consolidar essa viagem foi preciso um processo preparativo. Tive que ir para o consulado da China em Recife, tinha que pegar o passaporte, ter a autorização do consulado. E aí foi uma verdadeira odisseia, assim, porque eu tive que apresentar em inglês, porque, por incrível que pareça, lá a China ela tem como língua o mandarim, mas as pessoas, elas como segunda língua é o inglês. Bom, sei que fui convidado, aceitei, gerei as condições de poder viajar e passei 8 dias discutindo lá na China, com 156 países, o significado dos efeitos da inteligência artificial na sociedade global. Porque a gente talvez não dimensione, mas a China ela tem tido a sabedoria de estar discutindo todos os assuntos de importância da sociedade global. E a mídia é um desses segmentos, olha só. Este é o presidente da Xinhua, ele é Fu Hua, e
eu estive durante 8 anos discutindo, inclusive levamos lá para esse contexto de debate o significado do laboratório Alumia, aqui da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, que é uma articulação da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que está bancando esse projeto, junto ao Departamento de Jornalismo, Departamento de Mídia da Universidade, o Centro de Informática e mais a API, a MIDE e o Sindicato dos Jornalistas. Então, é uma experiência inusitada, porque nós estamos com uma equipe de professores e estagiários produzindo a checagem das notícias. E lá em Uruquim, eu fui muito intrigado, mas vocês já estão... Eu digo, claro, a globalização permite isso. E então, nós estivemos dentro de um contexto foram 8 dias de discussões permanentes sobre como resolver o problema das fake news e deepfake, né, que é o uso de imagens audiovisual gerando desinformação. Trocando em miúdos, aproveitamos essa oportunidade para conhecer mais a fundo aspectos históricos da China, porque nesta edição aqui a gente faz essa leitura sobre as relações, por exemplo, da China com o Brasil, que, aliás, resultou agora na semana passada de um encontro do presidente Xi Jinping em Brasília com o presidente Lula. E foram assinados muitos, vamos dizer assim, protocolos que vão significar uma interação socioeconômica e de inovação entre a China e o Brasil. Isso num cenário, às vésperas da posse de Donald Trump. Na prática, significa dizer que nós estamos diante de uma conjuntura geopolítica diferenciada. E nós vamos apresentar também a edição que está circulando, em que a gente aborda e faz uma espécie de balanço sobre a performance do Brasil no G20 no Rio de Janeiro, evento que também nós estivemos participando. Eu estive no Rio de Janeiro participando do G20 e, pela primeira vez, depois de décadas, nós atestamos a capacidade da diplomacia brasileira de conseguir a assinatura unânime de todos os países na questão da fome, do combate à fome e à pobreza, nas questões climáticas, em que o Brasil hoje, aliás, sempre foi, mas mais ainda, porque estamos diante da COP30, que vai ser em Belém do Pará no próximo ano. E as discussões sobre a taxação dos mais ricos no mundo. O Brasil, então, se consolidou como um líder global no G20. Nós dialogamos com os temas do mundo e da aldeia, que, aliás, a aldeia global, de uma forma geral. E estamos disponíveis, dispostos e vamos avançar. Nós temos, inclusive, já a articulação para o que significará BR Nordeste, que significa, inclusive, ter um IA, uma inteligência artificial, que é uma, vamos dizer assim, referência da Nordeste, que será chamada de Maju. Maju, em homenagem à minha mãe, que é a Maria Júlia. Então, vai ser essa IA que vai produzir com o Departamento de Dados da UFPB o que a gente chama de vanguarda. Nós vamos, por exemplo, ter condições de produzir edições exclusivas sobre temas específicos que o leitor precisar e quiser.
Então, vamos avançar. Vamos sim, a gente vai acompanhar tudo isso. Eu queria novamente agradecer a tua disponibilidade, desejar sorte nesse projeto novo que está saindo, mais sorte ainda para o WS Coin, para a revista Nordeste, e a você que conheça então o site. Se não conhece a revista, passe a ler, porque tem muita coisa boa sendo produzida aqui para o mundo. Até o próximo 60 Mais.